Então vamos lá. Método dos nós, né? A gente viu os circuitos contendo apenas fontes de corrente. E daí a gente viu o procedimento que a gente tem que adotar. Né? A gente tem que localizar quais são os nós, escolher um nó de referência, sempre um nó aqui com o aterramento, e usar a lei de Kirchhoff das correntes para montar a equação de cada nó. Tá? A gente pode adotar o sentido que a gente quiser nas resistências, né, o sentido da corrente que a gente quiser nas resistências, porque eu não sei, na verdade, qual é o sentido correto da corrente ali em cada resistência. Tá? É mais comum a gente imaginar que as correntes saem pelas resistências, porque aí dá para a gente fazer aquele equilíbrio, o somatório das correntes que saem, eles sempre vão ser incógnitas, né? É igual aos somatórios que chegam, e esses que chegam você coloca a contribuição das fontes de corrente, porque ali você sabe exatamente o que está acontecendo, né? São os termos independentes. E eu chamei a atenção que para usar a lei de Ohm na hora de determinar o efeito aqui, determinar uma expressão de uma corrente, né, a gente sempre temos que ter aquela leitura que seria o potencial de partida menos o de destino sobre a resistência, que é igual à corrente. Tá? A gente fez um exercício de exemplo, discutimos bastante essa questão da forma de como montar a equação, né? Tem várias formas, cada um tem que treinar, ver a que fica mais confortável para usar. E aí, na aula de hoje, a gente fez um outro exemplo, né? E na aula de hoje, a gente já vai partir para o próximo passo, que são sequência bem parecida lá com o método das malhas, né? Agora a gente vai ver os circuitos contendo fontes de tensão. E também são dois casos. Igual lá no método das malhas, né? O circuito contendo fontes de corrente são dois casos. É parecido com o que a gente viu agora no exercício, né, da lista. Então, qual o primeiro caso? Quando eu já tenho uma fonte de tensão, né? Então, a fonte de tensão tem dois terminais. Então, sempre que um dos terminais da fonte estiver aterrado, então é só uma leitura de símbolo, né? Eu já sei qual é o potencial do outro lado. Porque eu falei que se o potencial daqui é zero, tá aterrado aqui, né? A região inteira aqui tem o mesmo potencial. E que eu adotei como zero, né? Então, quando um dos potenciais da fonte está aterrado, a própria leitura do símbolo aqui, ó, você está vendo que se eu partir desse ponto e ir em direção, né, se eu subir aqui, né, passar pela fonte, a tensão aumentou, certo? Porque foi do menos para o mais. A tensão aumentou em quanto? 12 volts. Então, quando eu localizo aqui minhas regiões, né, de potenciais diferentes, tem essa região A e a região B, eu descubro já que VA é igual a 12 volts. Depois eu faço a equação ali para o nó B, né, de forma idêntica ao que a gente já viu, né? O que eu faria aqui? Correntes que chegam iguais às correntes que saem desse nó. Posso imaginar que, matematicamente, esse aqui é um bom exemplo para a gente ver que, matematicamente, você pode até supor que todas saem desse nó. Porque se você supõe um sentido contrário para a corrente, na hora que você achar as suas respostas, ela vai dar negativa, tá bom? Mas olha só, vamos fazer assim, vamos imaginar que uma chega aqui, a outra desce aqui, e a outra eu sei que desce, né? Então, essa expressão para a primeira corrente aqui em R1, potencial de partida, menos de destino, dividido pela resistência. Vai ser igual agora a uma corrente que sai aqui por R2, potencial de partida, menos de destino, dividido pela resistência. E outra corrente que sai é 1, com certeza, né? Multiplicando por 10 aqui, com 10 VB, VA, menos 10 VB, é igual a VB, mais 10. Então, 10 VA, eu tenho um VB ali, né? Vem para cá, menos 11 VB, igual a 10. Eu já sei que VA é igual a 12. Então, aqui 120, né? Passa para lá, menos 120. Menos 120 mais 10, menos 110. Menos 11 VB, igual a menos 110.
VB igual a 10. 10 volts. Tranquilo? Matematicamente, né, eu falei que você poderia até imaginar que todas saem pelo seguinte: se você faz aquela forma mais direta, né, que as correntes saem pelas resistências, eu faria assim, ó. Para o nó A, ou região A, né, a corrente ali. Interessante também, vocês têm que observar, pessoal, aqui apesar de não ter uma ramificação, uma derivação, né, não ser propriamente um nó, aqui nesse caso é muito importante a gente localizar essa região aqui, ó, montar uma expressão para essa região, que no caso já foi bem direta, porque como eu tenho dois elementos aqui em série, né, aqui eu vou ter um potencial diferente em relação aos outros, né, então é importante a gente localizar, sempre que você tem uma fonte aí, né, e uma resistência em série, você tem que considerar aquilo ali como se fosse um nó, apesar de não ter nenhuma ramificação. Então, se eu imaginasse que todas as correntes saem, olha como é que dá no mesmo, né? Ficaria assim, ó, se eu imaginasse que vai uma corrente de VB até VA. Então, fica VB menos VA sobre 1, mais VB sobre 10. Seria mais 1, né? Porque essa corrente aqui também sai da fonte de tensão, que é a mesma coisa de passar para o outro lado igual a menos 1. Tá vendo que eu cheguei na mesma expressão, né? Só que aqui, ó, é uma forma mais direta de fazer. Tem que ter cuidado, né, para não fazer também com muita pressa e errar. Mas são só formas diferentes de fazer a mesma coisa, tá bom? Dúvida, gente, nesse primeiro caso? É a leitura do símbolo, né? Tranquilo? E vamos para o segundo caso, que agora é o caso do supernó, tá? Vocês estão vendo que é o caso contrário. Eu tenho a fonte de tensão, só que os terminais dessa fonte de tensão, ó, eles não estão aterrados. O terra está aqui embaixo, ó. Perfeito? Então, de novo, né, os passos anteriores, localizar os nós. Então, eu tenho um primeiro nó aqui, ó, nessa região que tem o mesmo potencial. Essa outra região aqui tem o mesmo potencial, que eu estou chamando de VB. E aquela região lá de baixo, né, que já está com o símbolo de terra, ela tem o potencial zero, é a referência. Seria a expressão maior, porque tem a maior quantidade de ramos aqui, né. Então aqui eu tenho... Eita. Aqui eu tenho minha referência. Não tem nenhum elemento, então, como não tem nenhum elemento nessa região toda, ela tem o mesmo potencial. Tá? Feito isso, agora entra o procedimento, né? Não é um circuito que só contém fontes de corrente, ele tem essa fonte de tensão, a fonte de tensão não tem nenhum terminal aterrado, então tem que ir para esse caminho aqui do supernó. Qual que seria? Primeiro, eu vou achar a relação entre, estabelecer relação entre a fonte de tensão e os potenciais de cada nó. Né? O que é isso? Olha só. Se eu estou em VB, se eu estou em VA e vou em direção a TVB, né, vocês concordam que VA, aqui nessa fonte, está acontecendo o quê? Da esquerda para a direita, a tensão está subindo ou abaixando? A tensão está subindo, né, porque vai do menos para o mais. Então, VA mais 9 igual a VB. Beleza? O que é a mesma coisa que se eu estivesse indo aqui da direita para a esquerda, né? VB, aí a tensão abaixou de 9, né? Então VB menos 9 igual a VA. Perfeito? Uma terceira possibilidade de enxergar isso é o seguinte: vocês estão vendo que o VB, que é o potencial do lado positivo, e VA é o potencial do lado negativo? É a diferença de potencial ali que é 9, então. Mas qual que é essa diferença de potencial? VB
menos VA igual a 9. Tranquilo? Se você estivesse pegando um medidor aqui, colocando a ponta de prova preta em VA e a vermelha em VB, o voltímetro ia marcar 9 volts. Tranquilo? Porque VB menos VA é igual a 9 volts. Beleza? Cuidado aí para não confundir e trocar ali, que senão vai ficar com o sinal invertido. Tá? Então, basta uma dessas opções aqui, né? Ficar com a primeira ali. O primeiro passo é esse. O segundo passo, agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar, pessoal, né, por isso que isso aqui chama super nó, né? Eu vou imaginar que agora o meu nó é a própria fonte de corrente. Fonte de tensão, desculpa. Isso aqui é o nó. O que está por trás desse conceito? Vocês concordam que faz sentido eu dizer que numa fonte de corrente, né, o somatório das correntes que chegam na fonte corrente é igual ao somatório das correntes que saem da fonte corrente. Então, por isso que eu estou imaginando, né, que a fonte de corrente ela é um próprio nó, tá? Então, eu uso lei de Kirchhoff das correntes no super nó AB. Estou imaginando agora que a fonte de corrente aqui, ó, desculpa, estou falando de corrente, a fonte de tensão, né, a região toda ali, ó, ela é meu nó, né, o que eu disse para vocês, né, o que está por trás é porque toda corrente que chegar nessa fonte vai ter que sair, tá? Então, como é que fica a expressão se ela toda é considerada um nó? Só que do lado esquerdo dela eu tenho o potencial VA e do lado direito VB. Então, o que vai acontecer? Quais são as correntes que estão chegando aí? Eu posso imaginar da forma que eu quiser, né? Só que eu tenho certeza aqui que essa fonte de corrente de 1 ampere está contribuindo com a chegada ali de uma corrente no supernó. Vamos imaginar que do lado esquerdo chegam as correntes e do lado direito saem as correntes e tal. Tá certo? Então está chegando aqui uma corrente, ó. Chegando outra por esse ramo. Está saindo do outro lado da fonte, uma corrente para cá e outra para lá. Então vamos lá, a corrente que chega, o somatório delas então está chegando 1 ampere, mais, quem mais está chegando? Se essa que eu estou considerando que chega, então é aquela expressão que eu disse para vocês, né? Potencial de partida é o 0, menos o de destino é VA, dividido pela resistência de 2 ohms. Agora aqui isso vai ser igual às correntes que saem, então vai sair uma por uma resistência de R2 aqui, ó, potencial de partida VB, destino 0, resistência 3 ohms, e a outra que sai 3 amperes. Né? Reordenando aqui, organizando, né? Multiplicando isso aqui por 6, né? 6 mais 6 dividido por 2, 3 VA, menos 3 VA, igual 6 dividido por 3, 2 VB, mais 18.